Ainda 6 minutos, Rose. A gente tem aqui um outro assunto para a gente abordar, inclusive com áudios um pouquinho grandes. Os dois áudios estão bem grandes. E aí eu queria que você interrompesse no momento que achasse necessário para a gente trazer Thaís, aqui. eu pedi dessas duas pessoas, há uma crise hoje no PSOL. O PSOL vai definir no próximo sábado, numa conferência interna, o nome do seu pré-candidato. E aí eles estavam em conflitos políticos, dentro das tratativas, das discussões que eu considero normais dentro do campo político, mas dessa semana surgiu uma denúncia do pré-candidato Marcelo Amil contra a pré-candidata Natália Demes, com outras nuances nessas relações. Eu pedi deles 2 minutos, que seria 4 minutos, metade da minha coluna. Se eles mandaram mais, a gente vai ter que cortar quando chegar em 2 minutos, para cada um dos dois, depois a gente põe na íntegra no site, para poder garantir os dois lados. Tá, então vamos ouvir aqui o Marcelo Amil. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News FM. Rosiane, não dá para ser contra a corrupção simplesmente da porta para fora. Quando isso me chegou ao conhecimento, esses fatos, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a Natália e participar a ela. Infelizmente eu não vi qualquer movimento de preservação do partido. Depois eu chamei um ex-presidente do partido também, participei a ele, não houve retorno. Chamei uma dirigente nacional, informei a ela e não houve qualquer providência. Então, eu fui obrigado a fazer o reporte formal, coisa que eu realmente não queria que acontecesse. Eu esperava que fosse haver a preservação do partido, mas não dá para ter ciência dessa situação e ficar omisso. Eu nunca fui omisso em nada na minha vida e eu não iria me omitir dessa vez. Os fatos são graves e eu entendo que para você estar à frente de um partido como o PSOL, você tem que ter o currículo inquestionável. Não dá para a gente apontar o dedo para o Davi Almeida, acusando ele de ter comprado uma lata de tinta por R$200, e eu tenho uma presidente do partido que está respondendo a uma ação civil pública porque uma empresa dela é acusada de desviar quase R$1 milhão da reforma da obra de uma escola no interior ainda. Então eu nunca me omiti e não seria dessa vez. Lamento que não tenha havido a providência tempestiva das atuais dirigentes do PSOL, mas nós não vamos aceitar isso. Se não houver uma providência local, nós vamos fazer a representação junto à direção nacional do PSOL e vamos exigir a apuração da conduta. A questão é grave, está documentado, a Natália é sócia dessa empresa, que está respondendo por ter desviado, segundo a Prefeitura de Nova Olinda do Norte, mais de R$900 mil da reforma de uma escola. Então, o que nós estamos cobrando é apuração. Tá aí, Rose. Esse foi o Marcelo Amil. A gente vai direto para a Natália? Isso, vamos direto para a Natália, porque eu tenho. Agradeço a oportunidade de me manifestar aqui na sua coluna com relação às afirmações caluniosas que o pré-candidato Elson Marcelo Lima, pelo PSOL, tem feito com relação a mim, que também sou pré-candidata à Prefeitura de Manaus pelo PSOL. Repudio e refuto todas as afirmações caluniosas que ele tem espalhado. Desde já eu recordo que nós teremos uma conferência eleitoral agora no dia 18, que vai definir a candidatura que vai representar o pessoal nesse pleito. E desde já manifestar que se trata de uma tentativa de minar minha figura política por violência política de gênero praticada contra a única pré-candidata mulher de esquerda nesse momento ao pleito da Prefeitura. Não se trata em nenhum momento de uma defesa do partido ou coisa que o valha. Se trata de expor o partido, se trata de expor suas figuras públicas. Ainda mais se tratando de uma mulher nessas condições. Desde já, repudio e vou refutar, porque são alegações que não alcançam responsabilidade de minha parte. Como ele não conseguiu encontrar nada contra mim, acabou criando essa narrativa e, num ato desesperado, por entender que a maior parte do partido, a maioria do partido, não entende que ele seja o representante da nossa chapa, ele vem apresentar essa representação e, pior, expõe o partido
porque anteriormente ele já sofreu um processo ético disciplinar exatamente por condutas ruins por parte de filiado. Ele foi suspenso por 6 meses pelo partido. E agora, mais uma vez, ele tenta trazer atitudes que são de uma política péssima, uma política suja. Tá aí, Rose. Temos, portanto, a Natália também falando nesse rebate da denúncia que foi repassada pelo Marcelo Amil. Eu fui procurada pelos dois, Thaís, e aí resolvi colocar o espaço para os dois. Não vou entrar no mérito da discussão deles, mas acho que o que importa, principalmente para o ouvinte, é entender que há no campo da esquerda algumas pré-candidaturas. O Marcelo Ramos entrou com a defesa de que todos os partidos, né, da Frente Progressista, de esquerda, da base do presidente Lula, o apoiassem nessa eleição. Ele ainda não conseguiu fechar completamente isso na própria federação, né? Houve uma decisão municipal dando indicação de maioria para ele, mas como é uma federação, isso vai acabar indo para cima, porque o Heron não deu passo atrás ainda em relação à sua pré-candidatura no PCdoB. Politicamente, eu acho que ali na federação, eu penso que na federação do PT, PV, PCdoB já está definido em função do contexto que o Marcelo entra e do contexto que está a própria esquerda. E como está a própria esquerda, é por isso que eu falo, não vou entrar no mérito, mas a própria Natália e o próprio Marcelo, a Mil, eles expõe na fala deles. Você vê que os dois falam que um e outro, eles trocam acusações com alguns detalhes para cada um, mas em um e outro dizem que eles estão sujando a imagem do PSOL, sujando a imagem do partido. E a rigor, essa percepção deles é o que está na percepção também do eleitorado, né? E isso reforça esse problema que tem a esquerda, no campo de esquerda, eles não conseguem falar para fora, o que eles passam para fora é o que eles conversam internamente, e nessas questões internas acabam realmente passando uma imagem bem negativa. Então eles estão nesse processo, e esse processo, eles de forma geral, né, todos os partidos, foi o que impediu principalmente que eles conseguissem, a tempo correto, construir uma candidatura que pudesse fazer o que o Marcelo Ramos, né, com as suas características, entrou no PT para fazer no confronto com a direita, né, com a extrema-direita em Manaus. Eu penso que é isso. Para fechar, eu queria só colocar mais uma coisa que a gente já falou no Exclusiva ontem, foi bem bacana o Exclusiva, o professor Afrânio faz várias leituras da atual condição, inclusive desses percentuais que mostram as pesquisas, eu recomendo que vocês assistam. Tivemos também uma entrevista que muito nos honrou, né, Thaís, com a Alex, que ela foi a primeira entrevista da primeira candidata trans para a Câmara Municipal de Manaus, mas eu reforço o contexto do Alberto Neto, porque você vê que nesse momento teve o momento do Marcelo Ramos, teve o momento do Amon Mandel, e agora há um estilhaço, né, assim, vários veículos, vários perfis botando para cima, a metralhadora para cima do Alberto Neto, e também com desinformação de toda sorte, né, de todo tipo de informação aí, e sem o espaço para ele fazer o seu contraponto. Isso é interessante do ponto de vista crítico, né, que influencia na eleição, que a gente precisa compreender qual é o peso da mídia, qual é o peso de quem se apresenta como jornalista, né, e aí acaba trazendo outras plataformas, outros parâmetros que não é o que a gente conhece como jornalismo, para atacar seja lá qual for o candidato, né? Não importa qual é o candidato, acho que o formato de justiça da eleição, o equilíbrio de justiça de uma cobertura, ele precisa ser o mesmo para todo mundo, isso é um ponto. A outra coisa que eu acho interessante é que nesse campo político, o bolsonarismo é muito associado à disseminação de fake news, de desinformação e de ataque, né? E acaba que seu candidato, né, um bolsonarista raiz, que é o capitão Alberto Neto, virou nesse momento vítima desse tipo de conduta, desse tipo de engrenagem. É isso, eu acho que eu estourei o tempo. Bastante, Rose, mas obrigada. Amanhã a gente volta a bater papo. Valeu!